vocês com certeza viram em algum lugar aí o barulho que o coach do Sean Strickland fez quando ele foi no podcast do Ariel Helwani. Isso acarretou uma resposta do Sean Strickland, mas o que eu quero perguntar pra vocês aqui é quem tá certo, quem tá errado, estão os dois certos ou estão os dois errados? Já deixa o like aqui no vídeo, não sai daí que a gente vai assistir junto. Eu fiz um resumo bem rápido e compacto aqui, porque eu quero fazer um vídeo rápido falando sobre isso. Tem muito vídeo sobre esse mesmo assunto na internet, mas eu queria pelo menos vir aqui e registrar o que eu acho. Ó, vamos ver primeiro o resumão do que eu fiz. É um trecho que eu postei no Instagram, inclusive, do que o Eric falou especificamente sobre a performance do Sean Strickland. Acho que ele precisa avaliar o que quer fazer no esporte. Se é só para ganhar dinheiro, beleza, tudo bem, nos avise. Eu quero treinar campeões mundiais, sabe? Então minhas motivações são diferentes. Só aparecer e fazer isso sem se empenhar, para mim, é desanimador. Eu não quero deixar a impressão errada, porque esses 20 segundos é o pedaço que mais inflamou a conversa toda, né? Durante a conversa ele fala das dificuldades, ele confirmou que o Strickland teve uma staph infection, que tomou antibiótico 2 semanas. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu fiz um vídeo um dia, 2 antes da luta, falando isso. Isso faz muita diferença na performance do cara. Não tô dizendo, na verdade eu não tô protegendo ninguém nesse vídeo aqui, não tô justificando derrota ou vitória ou nada. Eu só tô, literalmente, eu vou chegar nesse ponto de que o que tá acontecendo naquele camp ali. Mas ele confirma que o Sean Strickland tomou o antibiótico para tratar a staph infection, ele confirma que o Sean Strickland estava super apagado naquela luta irreconhecível, ele fala brevemente do Poatan, mas ele falou numa boa, assim, ele falou, o Poatan, ele tem uma figura que intimida, né, e ali no meio da luta, assim, diz que o Poatan olhava pra ele e falava, cara, o que tá acontecendo, assim, por uma troca de olhares, né, porque é óbvio, o Poatan não fala inglês, o Plínio não tava junto, então a comunicação é restrita. E ele confirma também uma outra coisa que eu tinha falado aqui em outro vídeo, que o Poatan não foi até a Austrália só para fazer o corner do Strickland. Ele já estava na Austrália em outros compromissos, e o Strickland revelou que ele teve dificuldade de conseguir o visto para a Austrália, olha isso. Ele falou que ele não consegue o visto para a Austrália para essa luta até 1 semana antes da luta, e que os corners que ele tinha escolhido também não conseguiram visto. Então, pelo jeito, ele estava com um grupo de pessoas ali, já não era o grupo que ele queria. Justifica a derrota? Absolutamente não. Mas eu vou chegar lá. Segura aí. Esse vídeo que a gente viu agora, óbvio que não foi esses 20 segundos, era uma entrevista de 20 e poucos minutos no canal do Ariel Helwani, acarretou uma resposta do Sean Strickland, que a gente vai assistir agora. Beleza, galera, vocês continuam me marcando nesse negócio e caramba, eu gosto do Eric. Ele é meu amigo e vai continuar sendo. Ele provavelmente será meu corner? Provavelmente não. Temos tantos caras ótimos no Extreme, temos tantos feras que eu adoraria ter no meu corner. Mas sabe, cara, aquele camp todo foi uma luta, foi foda. E, galera, todos temos desculpas por não vencer ou por vencer quando não devíamos. Todos temos desculpas e elas não valem de porra nenhuma. Só tô fazendo esse vídeo porque o Eric teve que ir fazer uma porra de podcast e virar influencer. Isso é foda. Eu acho que é isso que todo homem faz. Tipo, se olha no espelho e mesmo sabendo que não tá tudo bom, você fica tipo, cara, eu sou foda, tá tudo bem. Você se fortalece e tal, mas nesse camp eu não sei se foi a infecção que peguei, o braço quebrado ou o visto que só foi aprovado 1 semana antes, não deu pra levar meus corners. O camp todo foi uma luta. Eu não tava bem, mas me olhava no espelho e dizia, aguenta. Eu não luto pra pendurar cinturões na parede. Não luto porque o Eric quer fazer um podcast chique. Não é por isso. Ainda tenho muitas lutas no meu contrato. Eu amo lutar. Estou voltando pra academia. Tô me matando de treinar e começando do zero. É assim que a vida é, cara. Sempre tem um momento que você pensa, beleza, tenho que recomeçar. Você escolhe, ou aguenta e faz, ou desiste. Eu vou aguentar e fazer. Talvez eu tenha sorte. Talvez não, mas todos temos uma história e ninguém liga pra sua história. Bom, vocês viram a resposta do Strickland, ele fala que passou por várias dificuldades, vários problemas durante o camp, né, o staph infection. Falaram também que ele tava com o braço quebrado e tava, acho que 1 mês antes da luta, ele tava na Colômbia fazendo célula-tronco, né, pra tentar dar uma melhorada no braço. O que ele fala que chegou bem, foi tudo bem, ele não usa como desculpa, mas ele lista na série de coisas que deu errado, né? A história é a seguinte, o ponto desse vídeo todo aqui é o seguinte, o coach dele, o Eric, deveria ter ido e falado um negócio desse num programa de
De repente, um dos programas mais relevantes do MMA aqui dos Estados Unidos, o Ariel Helwani, né? Independente dos cutucões que ele tem com o UFC, ele não é o cara mais bem querido no UFC, nem pelo staff do UFC, e ele usa muito da influência dele pra inflamar um pouco as coisas do UFC também. De santo ele não tem nada. Mas, né, inclusive, nesse caso, foi ele que cutucou essas respostas, né, do Eric. Ele fala, o Shane Strickland diz que luta até a morte, mas a gente não viu isso, o que você acha? Ele fica botando o cara contra a parede, se você não tiver um jogo de cintura foda, você se dá mal, e ele força, normalmente ele força os caras a darem declarações que de repente eles não dariam se não tivessem sido imprensados, ou, não vou falar forçado, porque óbvio que ele não forçou, mas ele bota o cara num canto assim que o cara não tem muita saída a não ser responder, entendeu? Então, eu achei completamente fora de mão o coach dele ter falado isso, principalmente depois de uma derrota. Eu vi um vídeo do Renato Moicano e eu concordo com muita coisa que o Moicano falou. Eu discordo de várias coisas que o Moicano falou também, mas eu acho o seguinte, essa história toda é pra se discutir em sala fechada, não é pra ir na televisão falar. Quando o coach quer aparecer mais que o lutador, é sempre um problema. Entendeu? É sempre um problema, porque no final das contas, quem tá lá lutando é o lutador, não é o coach. Tem que ser como uma equipe, cada um no seu lugar, o coach dando instrução e o lutador ouvindo a instrução, ou não. Se o cara não quiser ouvir a instrução do coach, o coach que saia, ou o lutador que arrume outro coach. Aí é óbvio que não vai estar funcionando, o senso da palavra time não vai estar lá, então não faz sentido trabalhar junto. Mas ir num programa de televisão e meio que dar uma esculachada, dar uma cagada no cara, depois dizer, ele vai ter que pensar, eu não sei, eu quero lutadores que têm vontade de ser campeão, se ele não quiser isso... Cara, que papo é esse? Então, tipo, ele só vai treinar campeão? Ele não tem um campeão. O único campeão que esse cara tem é o Strickland. Foi o Strickland. Aí como é que o cara vai dar uma dessa agora? Eu achei que deu uma estrelada, assim, um ego um pouco. E todo mundo fala que esse cara é um puta cara legal, um puta cara inteligente, mas ele vacilou demais nisso. Esse papo todo óbvio fez o Strickland responder. Porque fica todo mundo marcando. O que você achou disso? O que ele falou? Por que ele falou isso? E ele já cortou de cara. Ele falou, olha, o cara é meu amigo, vai continuar sendo meu amigo. Vai estar no meu corner no futuro? Provavelmente não. Então é o tipo de coisa assim, quanto tempo vocês acham que o Strickland vai continuar naquela academia? O Strickland não é um cara conhecido por ter papas na língua, ou se segurar muito bem, ou ser um cara emocionalmente equilibrado, entendeu? A primeira merda é que um falar pro outro ali, acaba essa história e a gente vai ver o Strickland treinando em outro lugar. Mas eu queria saber de vocês, isso vale a pena? Isso foi certo? O que vocês acham que esse coach faz? Pra que o coach vai fazer isso? Vocês acham que essa exposição gratuita tinha que entender se esses caras tiveram alguma treta lá também? Que isso pode ser aquele negócio meio apático do Strickland, de repente eles brigaram nos bastidores ali, ou brigaram nos vestiários, a gente não vai ter como saber, nenhum dos dois vai falar. O Eric não deixou transparecer absolutamente nada disso. O Ariel Helwani foi lá e ainda perguntou, falou, olha, ele não estava te ouvindo durante a luta, você ficou chateado com isso? Uma daquelas perguntas que bota o cara na parede. Ele falou, não, aquilo lá é o normal dele, ele não faz contato visual, ele anda de um lado pro outro, tem que sempre ficar chamando e tentando ganhar a atenção dele, mas aquilo lá é o normal dele. Então ele meio que se esquivou dessa daí, mas com certeza alguma coisa não tava bem, porque você não vai na segunda-feira num programa de televisão e vai e fala mal do teu atleta que acabou de perder, ainda mais se o cara é teu amigo, o cara é teu lutador, teu atleta de longa data, você não faz uma coisa dessa. Quando que vocês viram o Parrumpinha, vou usar o Parrumpinha como exemplo, toda segunda-feira ele tá aqui no podcast, sei lá, vai fazer 2 anos. Quando que vocês viram ele falar mal de algum atleta dele, ou dizer que, o cara não tem vontade, se ele continuar lutando assim eu não vou treinar mais ele? Isso é muita falta de profissionalismo. O Parrumpinha também não tem papo na língua, se o cara luta mal, ele mesmo acha que o cara luta mal, ele fala, eu achei que o cara lutou mal, mas a gente vai consertar junto e tal, não sei o quê, porque é uma equipe, é um time. O cara perdeu, de repente, seguindo as instruções que você deu pra ele. Se o cara é um lutador ruim, é porque você é um coach de bosta. A verdade é essa. O cara foi campeão do mundo. Como é que você fala que o cara é ruim? Aí, porque o cara perdeu 2 lutas pro atual campeão, que todo mundo também perdeu pro cara, o cara é um merda. E eu não tô defendendo o Strickland, tá? O que eu tô defendendo é que da onde que esse cara vira esse merda que jamais deveria estar ali, não sei o quê. Quando esse mesmo merda ganhou do Adesanya, todo mundo falou, caralho, o cara foi genial, né? Olha,
que estratégia, que jogo pra vencer o campeão. Cadê aquilo? Acabou? E eu concordo que não é um dos estilos mais bonitos de se ver, a luta foi uma bosta mesmo, foi chata, ele não teve arma nenhuma contra o Duplessis, e tudo ok. Estilos fazem lutas. Quantas vezes vocês já ouviram falar disso? De repente o Poatan vai lá e aniquila o Ankalaev, sem levar um soco, sem ser quedado. Pode acontecer? Pode acontecer. De repente o Ankalaev vai lá, bota o Poatan no chão e amarra ele 5 rounds no chão e ganha o cinturão. E aí o Poatan é um merda? Como é que fica essa história? Você entendeu? É óbvio que não tô comparando, ainda mais pela trajetória dos dois ali e tal, mas eu só tô colocando em perspectiva aqui pra vocês poderem entender. Como que o coach do cara que acabou de perder uma luta pelo cinturão mundial vai e fala isso? E ele vai ter que revisar o que ele quer fazer, eu não tenho certeza. Eu quero treinar campeões. Vocês viram aí o que o Strickland falou. Ele falou, meu irmão, não luto pra botar cinturão na parede ou pro cara ir lá no podcast bonitinho e dar entrevista. Eu quero que ele, mais ou menos, ele falou, eu quero que ele se foda, entendeu? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou resetar e vou dar a volta por cima. E provavelmente já deixou bem claro que não vai ser com ele. Eu também acho muito difícil o Strickland continuar na academia, porque apesar do Eric ter falado, foi legal, ele já veio na academia, a gente conversou um pouquinho, mas o cara teve a oportunidade de conversar com ele antes de ir no show da Ariel Helwani e escolheu por não fazer. Ele veio aqui rapidinho, a gente falou rápido e tal, não sei o quê. Cara, falou rápido, mas falou. Então senta com o cara e já fala o que tem pra falar ali com o cara. Não vai dar uma punhalada pelas costas dele ao vivo na televisão. Porra, trairagem do caralho. O Moicano vai ver o vídeo que o Moicano fez, porque é a perspectiva do atleta falando sobre isso. Eu achei demais. Apesar de eu não concordar com alguns pontos dele, eu achei muito legal o que o Moicano falou, assim, porque ele dá a perspectiva de quem sofreu o, entre aspas, ataque do treinador. Essa história ainda vai desenrolar bastante, a gente vai tentar descobrir, porque agora, já que o Strickland respondeu, provavelmente o Eric vai falar mais alguma coisa, ou vai em mais algum podcast, ainda mais que agora viram o que o cara falou, vamos tentar ficar inflamando isso daí mais um tempão. Então, a seguir cenas do próximo capítulo, pra quem interessa, óbvio, eu vou deixar aqui uma prévia do próximo vídeo que eu vou fazer pra vocês, provavelmente amanhã no canal. Eu tava querendo soltar hoje, mas o YouTube boicota tanta gente que eu tenho medo de soltar 2 vídeos no mesmo dia e um vídeo matar o outro, que já tá morto no final das contas, né? Por isso que eu sempre peço aqui, gente, dá uma força, dá o like no vídeo, deixa o like, encaminha pros amigos, manda nos grupos de WhatsApp, comenta alguma coisa. Eu sempre respondo, eu leio tudo que vocês escrevem lá, porque olha, o negócio é violento. Eu tenho mais 2 canais, eu tenho o canal de cortes e eu tô fazendo uns vídeos com o Igor do canal Punch, naquele MMA Brasil. E um canal que tem 10 vezes menos inscritos que o MMA hoje, performa muito melhor do que o MMA hoje. É um negócio absurdo. Não dá pra compreender por que o YouTube fez isso com o canal, mas eu peço a ajuda de vocês. Eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam se não estão inscritos ainda, recomendo pros outros aí, tentar fazer o algoritmo pegar no tranco aqui, porque tá difícil. Um abraço pra vocês, bora pro próximo vídeo e dá uma olhada nisso que eu quero falar. Eu soltei um vídeo 2 semanas atrás falando desses rumores, levei um esculacho do Parrumpinha na segunda-feira. Que você só fala merda, você só fala rumor, não sei o quê. Ontem saiu um podcast com o William Topura e olha aí o que ele falou. I really believe that I can be the current champion, Islam. I like to fight with people that the fans think that it's going to be very competitive. So with Islam, I'm going to have that. The Islam fight would be a fucking super fight. That's a great fight. That's why I want to do it. Why do you think the UFC doesn't want to make it happen? I don't think that they don't want to make it happen. It's in the works? Yeah, it's in the works. They are trying to figure out some things. Eu vou gravar outro vídeo agora falando disso, que eu vou provavelmente soltar amanhã no canal, então fica ligado aí, tá bom? Um abraço, obrigado, valeu, até mais.